Ontem, fim formal, volta das sessões, que não houve, fim do recesso parlamentar. Bolsonaro preso e primeiro dia de atividades no parlamento. E aí vocês viram a oposição travando o parlamento na volta ao recesso. A oposição anunciou que o Congresso está paralisado e tem bandeiras que chamam de paz. Quer a anistia ampla, geral e restrita. Anistia ampla, geral e restrita a Jair Bolsonaro. Como efeito, vai tocar aí na turma, na Débora do Batom. Anistia ampla, geral e restrita à turma do 8 de janeiro. Quer também o fim do foro por prerrogativa de função, que chama de foro privilegiado, né? E o impeachment de Alexandre de Moraes. Essas são as condições da oposição para desobstruir os trabalhos. O tom é de ameaça, né? O tom. Ou as propostas são votadas ou não haverá votações outras na Câmara e no Senado. Ontem, em madrugada dentro, as mesas da Câmara e do Senado foram ocupadas em esquema de revezamento para impedir que as sessões plenárias ocorressem. Por hora, com a ajuda do Partido Novo, dos parlamentares do Partido Novo, de modo geral, essa obstrução, essa paralisia no parlamento é obra do PL, do partido do... Deixa eu fazer uma observação aqui, importante. O PL é o partido do governo, é o partido de Jair Bolsonaro, é um partido imenso, tá? Mas sozinho não sustentará, não gerará dificuldade. O que eu quero chamar a atenção é para projetar da adesão a esse movimento de paralisação do Partido Progressistas e do União Brasil, que tem um processo de articulação para que formem uma federação, é isso? Acho que é isso. Enfim, estão se articulando para serem unidos. Muda de figura, em algum grau, que a gente precisa examinar, se a essa adesão promovida pelos bolsonaristas se somarem progressistas e União Brasil, aderindo a essa obstrução. Eu estou dizendo isso porque Ciro Nogueira está entre os homens públicos brasileiros, políticos, mais importantes do Brasil, está no top 5 de parlamentares mais importantes, mais influentes. É Ciro Nogueira quem diz isso. Ciro Nogueira que diz que PP e União Brasil, progressistas e União Brasil, tendem a aderir à obstrução. Aí muda de figura. Aí você vai entrar num campo de formação de um bloco obstrutivo, grande, representativo. A isso eu acrescento uma pergunta. Aquela zorra que houve ontem no parlamento, gritaria, dedo na cara, um acusando o outro, agenda paralisada, tudo bem, primeiro dia, não sei por quanto tempo seria possível sustentar regimentalmente tal, essa obstrução. Mas ontem o parlamento voltou às suas atividades, fim do recesso. Onde estavam Davi Alcolumbre e Hugo Mota? Que não botaram a cara. Uma situação como aquela, anarquia no parlamento, mesas tomadas, obstrução dos trabalhos, sessões não abertas, afinal canceladas. Onde estavam os presidentes das casas parlamentares, das casas legislativas? Davi Alcolumbre parece que estava em Brasília, mas não atendia telefone, não falava com as pessoas e não botou a cara. O que se espera do presidente do Congresso? O que se espera do presidente do Senado? Numa situação como essa? Fica de longe assistindo? E Hugo Mota, pior ainda, Hugo Mota. No final do dia, Alcolumbre soltou uma nota, preocupada com medidas arbitrárias. E Hugo Mota? Esqueçam que o recesso... Esqueçam o que houve ontem, né? Essa tomada do parlamento, essa paralisia. Consideremos que os trabalhos deveriam ter voltado ontem. Cadê Hugo Mota? Por que não estava lá? Por que não foi trabalhar? O presidente da casa. Está na Paraíba. Estava, né?
E teria agenda hoje no Ceará. Tá? Parece que está voltando correndo para Brasília. Hugo Mota, ontem, o bicho pegando no parlamento, na casa que ele preside mal, não me parece ter, não é uma questão pessoal, não me parece ter condições base para presidir uma casa parlamentar. Não é novidade, não será o primeiro. Estava na Paraíba, acompanhando o ministro da Saúde em visitas a hospitais, estava fazendo política na cidade, Patos, isso, em que o pai é prefeito, sei lá, presidente da Câmara. Os trabalhos reabertos, acabou o recesso, e o cara com a agenda, o bicho pegando, uma falta de senso de urgência das coisas. E se comenta tudo em rede social, né? Qualquer coisa que acontece no Brasil, o Hugo Mota se manifesta por rede social, fez lá apresentou a sua posição a respeito disso em X, Twitter, sei lá. Não dá, né? As casas pegando fogo, caos no parlamento e os caras ausentes. Dito isso, parece que convocaram ambos reuniões de lideranças para hoje, né? Para ver o que fazer, né, Hugo Mota? Qual é a agenda do parlamento de agora em diante? Afastar dessa espuma, pessoal, porque considero que essa obstrução não tenha meios para durar muito tempo, ou seja, em algum momento, inevitavelmente, o parlamento voltará a funcionar, as comissões funcionarão, as sessões ocorrerão. O que a gente precisa projetar, o que precisa ser considerado aqui, é o impacto disso sobre a agenda no parlamento. Porque há muito tempo a gente fala em paralisia, em dificuldade de trabalho. Há uma agenda proposta pelo governo, por exemplo, a questão da isenção para quem ganha, a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000, é uma bandeira muito importante do governo, tem de ser para efeitos eleitorais, para que valha em 2026, tem de ser aprovado esse ano. O governo tem uma agenda posta aí, tem a questão da PEC, da segurança pública. A pergunta que a gente tem de fazer agora é, à luz disso aqui, o que está acontecendo no parlamento, dessa obstrução, dos humores em função da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, da postura agressiva mesmo, política da oposição, a possibilidade de que partidos como Progressista e União Brasil, que têm ministérios no governo Lula, que se somem a esse esforço de obstrução, de geração de dificuldades para o andamento da pauta no parlamento, como é que fica a atividade no parlamento? Esse é o exame que importa. Qual o grau de impacto para a atividade legislativa dessas medidas, desse clima? Será que se conseguirá fazer a coisa andar? Os partidos que são chamados do centrão, entre eles União Brasil e Progressistas, continuarão no governo Lula? Esticarão essa corda? Dúbia? Uma das coisas que a gente precisa considerar, eu levantando a bola aqui para nossa reflexão, porque a eleição se aproxima e a coisa está muito acelerada, se esses partidos que pretendiam empurrar a coisa até o final do ano, deixar para o ano que vem a decisão sobre com quem irão, se com Lula ou com a oposição será bolsonarista. A gente não sabe quantos candidatos serão, nem que candidatos serão, mas será bolsonarista. O bolsonarismo dominou completamente a direita, não há alternativas à direita que não bolsonarista. Esse grupo vai ter de se decidir. Agora, a questão talvez seja que o acirramento dos ânimos faça com que essa posição, essa tomada de posição com quem eu irei, seja acelerada. Isso certamente vai ter impactos na agenda do parlamento. Grande questão sendo se o governo, que precisa aprovar o seu pacote eleitoral, sejamos bastante claros, há boas medidas, mas elas estão no bojo de um pacote eleitoral, um pacote de jorração de dinheiro, de fabricação e jorração de dinheiros para estímulos, né, para tentar sustentar o voo de galinha em que nós estamos, do crescimento da economia, um crescimento artificial, sustentado por indução do Estado. Será que o parlamento, que historicamente dá, tá? Deu para Bolsonaro em 22, o parlamento costuma ser muito generoso, porque também trata de si, né? Também a reeleição dos parlamentares está em xeque, do esquema, portanto, de poder. O parlamento costuma ser muito generoso com governantes, com incumbentes no ano eleitoral. Será que nós estamos diante de um estado de desafio desse arranjo? São as questões que a gente precisa tratar.